Quando a gente pensa em café da manhã, existem algumas estruturas que nós precisamos pensar, né? Café da manhã pode ser, algumas pessoas tentam suspender essa principal refeição e já pular direto para o almoço, mas ao longo do período da manhã essa pessoa tem uma tendência a ficar beliscando, né, o que gera alguns desgastes corporais, inclusive a tendência com o passar do tempo é gerar algumas patologias também, né? Quando a gente pensa em café da manhã, nós precisamos raciocinar que o nosso corpo ele precisa desse combustível para as atividades do dia. Aí você vai pensar qual é o nível de atividade que eu estou demandando logo ao iniciar as minhas atividades. Se você está com uma atividade intensa, obviamente um café da manhã mais substancioso seria interessante, mas hoje as evidências científicas mostram, e obviamente, né, talvez a gente nunca percebeu isso ao longo dos anos, o quanto é muito significativo a gente cuidar dos excessos dos carboidratos e os tipos desses carboidratos, né? Quando a gente fala de carboidratos, são as principais fontes de energia cerebral. Se a gente pensa nessas principais fontes de energia, elas precisam ser fontes de energia realmente que são válidas. São as fontes de energias vindas dos carboidratos mais complexos. Então, pensando em como levantar pela manhã, às vezes tem gente que fala assim, Aline, eu não consigo tomar café da manhã logo quando acordo, eu sinto ainda muito cheia, né, da refeição noturna. Tudo isso vai depender aí realmente de como você dormiu e quais foram as suas últimas refeições anteriores. Se pela manhã você acordou, se no período da noite você comeu bastante alimento muito pesado, ou ficou muito estressado, teve uma noite muito intensa, inclusive aí certamente desregulou os seus hormônios, inclusive o cortisol ficou excessivamente elevado aí no seu organismo, automaticamente a tendência pela manhã você ou está muito ansioso, ou você não ter essa fome e ficar beliscando nos intervalos. Tem gente que sai pela manhã aí, come apenas uma banana, come uma fruta, ou sai e vai comer lanche na rua. Essa é uma estratégia que precisa ser muito bem pensada, né? Não contarmos com os imprevistos. Imprevistos eles podem acontecer, mas é necessário que você tenha aí um hábito bem estabelecido. Não é um problema hoje a gente ficar num jejum, por exemplo, intermitente, tá? Eu vou fazer uma outra live posterior falando sobre jejum intermitente, mas eu quero primariamente falar com vocês hoje sobre a importância do café da manhã, não só dele, mas de todas as outras refeições, porque a gente precisa preparar o nosso corpo com nutrientes, alimentação que dê realmente disposição para que posteriormente a gente entenda qual é a eficácia de um jejum intermitente. Tem gente que come muito mal e aí pensando já porque come mal, pode talvez se valer aí de um jejum intermitente que vai estar tudo certo. Não, esse corpo precisa estar munido de nutrientes, precisa estar aí abastecido de substâncias importantes para que ele tenha vigor e aí a imunidade não caia. É lógico, existe um termo na nutrição e na ciência chamado hormese. O que seria isso? Hormese são situações em que o corpo entra em pequenos desgastes para que a imunidade ela seja ativada. Por exemplo, eu gosto de tomar um banho quentinho, todo mundo gosta. Mas hoje está muito evidente, graças a Deus que os estudos se tornam mais substanciosos, hoje está evidente que os banhos frios, eles trazem aí um potencial de saúde. O seu corpo entra em pequenos desgastes, porque não é comum a gente entrar num banho frio logo que acorda, mas quando você faz isso, ele ativa as gorduras marrons do seu corpo, por exemplo. E essas gorduras marrons são as que estão diretamente relacionadas ao conceito de defesa corporal, defesa orgânica. O seu sistema corporal de defesa, ele entra para te ajudar, para te fortalecer. E assim acontece, por exemplo, em pequenos jejuns semanais, alguns jejuns podem ser diários, nós vamos falar isso em outro momento, mas aqui eu quero levar em consideração com você alguns pontos sobre o café da manhã. Você levantou, obviamente o ideal seria tomar um bom copão de água. Muita gente já faz isso, mas muitos ainda não fazem.
o intestino não está funcionando, tem gente que não consegue pensar na estratégia aí, como criar aí um mecanismo de agilizar o seu corpo no funcionamento da manhã. A gente precisa despertar ele. Da mesma forma que você estava dormindo, o seu corpo também está. E obviamente, se você ativa ele com um copo de água, é como se ele despertasse, ativasse as células, ativasse as suas glândulas, ativassem também os seus rins, o seu intestino. É interessante que quando você começa tomando água pela manhã, a tendência é, obviamente, logo pela manhã, o seu intestino já funcionar nos 15 primeiros minutos para muitas pessoas. Aqui, ó, a Cíntia falou que toma 500 ml de água com limão e já virou um hábito. Excelente! Aqui tem só uma observação, deixa eu só verificar. Ó, tem dias que eu acordo enjoado e por isso não tomo café. Ok, a gente precisa entender, por exemplo, por que a gente acorda indisposto, enjoado ou com alguma outra reação em relação ao café da manhã. Pensando sempre na noite. O nosso dia sempre vai começar com a qualidade da noite anterior. Pense nisso. Então, é muito importante que você crie estratégias. Como que a gente pode pensar depois do copo de água, o copo de água com limão? Água com limão, ela não é um emagrecedor, tá bom? Mas o limão, ele é adstringente. Então, de alguma forma muito poderosa, muito eficaz, ele vai controlar aí tanto as suas papilas gustativas, para que você ative ela e comece a ter uma percepção mais aguçada dos sabores naturais dos alimentos. Além disso, ela tem uma função limpante, como ela é adstringente, ela vai ter um foco diretamente aí também nos mecanismos de gorduras, né, os lipídios do nosso corpo. E além disso, ela vai auxiliar também no controle da ansiedade, por incrível que pareça, embora o limão não seja um ansiolítico, ele tem um mecanismo de controlar essa fome, talvez, que muitas pessoas se despertam pela manhã com ela. Agora, outro detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração é o que não pode faltar no café da manhã, por exemplo. Quando você pensa aí em frutas, seria interessante no mínimo 2, talvez no máximo 3, porque você vai ter outras alternativas ao longo do dia para poder fazer essa substituição. Outro detalhe que é importante a gente pensar, no seu café da manhã você come muito pão branco com manteiga? Talvez tenha bastante gente que ainda tem esse hábito, e eu sei que é gostoso, né? Um pão na chapa, alguma coisa assim nessa linha, mas se você for pensar hoje, naquilo que é integral, as pessoas têm escolhido um pouco menos. Dizem porque é caro, mas a alimentação bem estratégica, quando você senta para mastigar, para degustar, para sentir o sabor, você vai ter uma eficácia muito maior nessa saborização aí na hora que você for comer. Então, por exemplo, você pegou um pão integral. Eu não sou de comer pão mais, já diminuí mesmo fazendo os meus próprios pães. Meu esposo que come um pouquinho mais. Eu preciso comer pão todos os dias? Se eu não vou comer pão, o que eu posso pôr no lugar? Tudo que a gente for pensar, nós temos que associar. Estamos ingerindo agora vitaminas, minerais, proteínas, gorduras e carboidratos. Ok, como serão esses carboidratos? Primeiro, parte desse carboidrato vem da fruta, então já tem boa parte das fontes de energia. Ah, eu quero comer uma tapioca, por exemplo, porque não tem glúten, nutri. Tudo bem? Pense o seguinte, a tapioca é um amido, ele já foi extraído ali da mandioca, então ele está refinado. Praticamente ele tem poucos nutrientes para te agregar aí a saúde por inteiro. A tendência é ele prender um pouco o seu intestino, mas se você pegar e ralar uma mandioca, eu sei que são situações que talvez nem sejam tão práticas, né? Mas ele pode durar até 10 dias na sua geladeira. Se você quiser ralar uma mandioca, depois que você descascou, deixou ela de molho algumas horinhas, rala essa mandioca, dá para colocar um pouco aí de polvilho azedo ou um pouco de polvilho doce, pouquinha coisa. E você pode colocar
coco ralado, que você rala também fresquinho, deixa ele ali mexidinho na geladeira, misturadinho, durante 10 dias, bem fechadinho, ele consegue resistir bastante. Ele vai ter um amido mais resistente, embora não seja semelhantemente como outros alimentos integrais. Você pode colocar numa frigideira, por exemplo, e deixar ali dourando dos dois lados, colocar uma chia, colocar uma linhaça triturada. Você pode picar frutas, colocar pouco mel. Eu não sou de recomendar muito canela, mas desde que não haja excesso, né, um pouquinho de canela não vai fazer mal a ninguém, desde que também seja sempre com muita parcimônia. Eu queria até compartilhar com vocês uma leitura bem rápida, e eu gostaria de recomendar para vocês a leitura desse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Esse livro é fantástico, lógico que ele tem muitos conceitos a serem abordados, mas o ponto principal que ele trabalha com a saúde do indivíduo são os equilíbrios e trazer para a gente algumas orientações que vão servir para a vida. Olha que interessante. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético muito importante. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Ah, Nutri, mas isso daí tá fora. Gente, esses escritos foram planejados em 1840 e pouquinho. Eu não lembro exatamente a data. Mas vale a pena a gente pensar como é necessário a gente entender como o mecanismo do nosso corpo funciona. E aí, finalizando a leitura, ela diz assim, ó: se o estômago é sobrecarregado com muito alimento, embora de natureza simples, a força do cérebro é chamada em auxílio do órgão digestivo. E há sobre o cérebro uma sensação de obscurecimento, ou seja, você fica cansado. Torna quase impossível manter os olhos abertos. Você já sentiu aquele sono excessivo pela manhã, depois que você toma um bom café da manhã? A sensação de sonolência. É muito importante a gente pensar que o excesso até mesmo de alimentos bons, ele pode sobrecarregar o nosso corpo. Então, retomando, vai fazer lá, por exemplo, uma mandioca que você ralou, praticamente um beiju, né? Você vai comer uma quantidade pequena e vai saciar demais. Puxa, Nutri, como a gente pode manter uma alimentação mais baixa em calorias, sendo aí um vegetariano estrito? Seria muito importante você pensar sempre que tem que ter uma ou duas frutas, não precisa ser porções grandes, pode ter uma fonte de carboidratos vindo aí ou das raízes ou dos cereais. Então, por exemplo, vai pegar ali uma fruta mais a mandioca com um pouquinho de coco. Gente, o coco sacia, além dele ser um antibactericida, que vai auxiliar no funcionamento do seu intestino, no crescimento, na ampliação das bactérias benéficas. Embora todas as bactérias sejam benéficas, né, sejam boas para o nosso intestino, existe um desbalanço aí. Existem bactérias patogênicas e bactérias que são promotoras de saúde. Elas precisam estar em equilíbrio para que o seu organismo tenha tanto a defesa quanto aí a possibilidade de se autocurar. E é interessante, quando a gente pensa nisso, utilizar, por exemplo, castanhas e sementes para que esse café da manhã seja um pouco mais low carb. Pode usar um abacate. Aqui eu vou fazer um outro momento, talvez, de uma live, que a gente trabalhe aí como você preparar uma boa refeição noturna. Não sei se para vocês é interessante, mas quando a gente trabalha aí um abacate no período da noite, um pouco de banana, todos eles têm componentes que são precursores da melatonina, hormônio responsável para a gente descansar. Então, se você dorme bem e acorda pela manhã, você vai comer alimentos que vão te dar prazer, vão te dar saciedade e vão te auxiliar aí ao longo do tempo, ao longo do dia, a manter uma refeição sem pausas, sem você precisar comer nos intervalos até o horário do almoço. Qual o maior problema hoje das pessoas, queridos? É comer sem parar. A gente quer comer para alimentar as nossas emoções, comer para saciar todas as horas. E como você às vezes não toma um bom café da manhã,
a tendência é 10 horas da manhã, 11 horas da manhã você está com aquela fome excessiva e você vai a tendência a comer aí uma barra de chocolate, um pedacinho de algum salgado, coisas que vão ser vulneráveis para você. Franciela, não entendi, qual a medida do quê? Ah, você fala da mandioca, da tapioca. Gente, a gente precisa entender o nosso corpo. Eu tenho um aprendizado comigo da seguinte forma. Quando a gente for fazer qualquer refeição, seja café da manhã, seja almoço ou seja jantar, nós precisamos ter uma sensação, quando nós formos comer, uma sensação ao levantar da mesa que nós poderíamos ter comido um pouco mais. Se a gente levanta da mesa com a sensação de que nós poderíamos ter comido um pouco menos, a gente já extrapolou, porque o nosso corpo se comunica conosco, certo? Então uma porção, por exemplo, de um suposto beiju aí, bem pequenininho, metade de uma manga ou um quarto de uma manga, né? Uma banana pequena, sei lá, 5 morangos. Quando a gente pensa nas sementes, uma colher de sopa de semente de girassol, uma colher de semente da triturada aí, ou da chia ou da linhaça, vale muito, muito a pena. O seu prato, Franciela, eu acho que é isso mesmo, né, Franciela? Ele precisa ser um prato moderado, não precisa ser nada excessivo. Qual que é a maior dificuldade hoje da população? A gente está tão apressado, a gente quer correr tanto que a gente não mastiga mais. E se a gente não mastiga pouco, a gente vai ter um sinalizador de saciedade tardio. Então, quando realmente você já deveria ter parado de comer, o seu cérebro vai sinalizar tardiamente esse processo. Então, vale muito a pena você entender que o processo do café da manhã envolve mastigação, envolve algo colorido no prato, uma variedade entre frutas e cereais e castanhas. Então, por exemplo, quando você pensa aí no seu pratinho, não vou comer mandioca todos os dias, Nutri, ok, preciso pensar num pão caseiro integral. Por que eu falo do pão caseiro? Uma semana atrás nós fizemos uma live falando sobre os aditivos, sobre os componentes prejudiciais que são inseridos aí nos ingredientes industriais, né, nos ingredientes dos produtos que vêm da indústria. Então vale muito a pena a gente pensar na praticidade de se fazer um alimento caseiro. Eu, por exemplo, quando eu faço para o meu esposo os pães, eu congelo esses produtos. Eu consigo congelar e a gente pode utilizar aí por 2 meses. Não tem problema, mas a gente precisa pensar naquilo que realmente é eficaz para nós. Nutri, não quero comer nem mandioca, não quero comer pão integral também. O que eu posso fazer? Então você vai precisar reconhecer o seu organismo. Tem gente que vai comer, por exemplo, mais frutas do que qualquer outra coisa. Então, para te dar saciedade, se você comer um abacate com um pouco de mel, utilizar aí um pouco de outras frutas, aveia, por exemplo, sem glúten ou com glúten, aí você vai descobrir. Eu quero te trazer uma recomendação importante. Para doenças autoimunes, doenças de níveis inflamatórios, todas as doenças são processos inflamatórios corporais, o ideal é que a gente trabalhasse um pouquinho da redução desses alimentos que contêm glúten, tá, pessoal? Para que você consiga alcançar objetivos e também trabalhar aí o emagrecimento, como a maior parte das pessoas geralmente precisam, tá? Então, olha só, esses pães de fermentação são bons? Eles são melhores que os demais, Teca. Por quê? Porque o processo dele é mais tardio, então ele diminui também esse crescimento fermentativo dentro do nosso organismo. No entanto, vale muito a pena a gente pensar o seguinte, que pão é pão. Se pão é pão, a gente precisa também diminuir. Então, uma vez ou outra na semana, sinta, tem pessoas que comem uma vez na semana e a vez que come já sente um estufamento. Você está tendo uma certa resistência a esses componentes alimentares. Então a gente precisa ser capaz de perceber, aumentou os gases excessivamente, aumentou o estufamento abdominal, alguma coisa não está combinando, alguma coisa o seu corpo está rejeitando. E para quem quer ganhar massa muscular, o café da manhã também seria dessa forma? Para alcançar massa muscular, a gente precisa entender o seguinte, o nosso músculo, ele armazena as energias em forma de glicogênio.
O glicogênio vem das fontes energéticas dos alimentos, frutas, carboidratos, até mesmo um pouco de proteína, obviamente, mas as fontes primárias são os carboidratos. Então, quando você utiliza carboidratos de forma inteligente, ele vai, na hora que você for para academia ou qualquer treino de força, ele vai buscar essa energia que você ingeriu como fonte primária, sem retirar a energia da sua musculatura, que seria esse glicogênio. E ele vai causar pequenas lesões para que haja a hipertrofia. Então, a gente precisa sim de um pouco de carboidrato para fazer essa reposição, tá bom? Então, olha só, pensando aqui nas castanhas, tem gente que tem dificuldade de comprar, acha que é caro, mas pessoal, quando a gente usa castanhas, vocês vão usar aí 3, 4, a depender da castanha, as porções são pequenas. Você vai colocar na palma da sua mão aqui um pouco de castanha, quando você abre, faz a covinha, né? A castanha, a semente, ela precisa caber no punhadinho da sua mão. Certo? Porque ela já vai te trazer saciedade, tem uma quantidade de gordura significativa, principalmente para quem precisa emagrecer, não extrapolar muito mais do que uma quantidade de uma porção de uma mão. Quem ainda é mais magrinho, comer um pouco mais não seria um problema desde que não houvesse abuso. Então, Nutri, eu tomo leite, ok. Eu tenho uma visão hoje dos alimentos de origem animal que eu não recomendo, mas eu também não podo vocês de utilizarem. Vai utilizar um leite? Dá pra gente utilizar alternativas não animais? Ok, vai pensar, por exemplo, em fazer um leite de amêndoas, um leite de castanha, de alguma castanha da sua preferência, um leite de aveia, um leite de arroz. Todos eles são muito possíveis, são baratos, porque você não vai usar muita quantidade e você pode deixar ele aí preparadinho para usar nos três próximos dias na sua geladeira. E eles têm muitos benefícios. Olha que interessante, só para você entender. Quando você trabalha aí, por exemplo, deixar alguns grãos de molho, ele potencializa o nutriente que o seu corpo precisa. Então, por exemplo, Nutri, eu não tomo leite, então o que eu vou substituir aqui para eu absorver cálcio no meu corpo? Gente, vocês sabiam que a semente de gergelim ela tem 6 vezes mais cálcio que o leite? A folha da amora, por exemplo, tem muitos pés de amora em vários locais aí. Na minha região tem vários aqui na rua. Tem gente que faz os charutinhos, né? Charutinhos de semente de folha de uva, de folha de amora, também dá pra fazer. É só dar uma leve quebrada numa temperatura um pouco mais amornada da água. Vocês podem fazer isso em outros momentos. Vocês podem fazer sucos com essas folhas verdes. Gosto muito do mingau de aveia no café da manhã. Ótimo. Gente, mas a tendência, a gente no café da manhã, algumas pessoas colocarem muito açúcar, né? Então, se for açúcar branco, eu já não recomendaria. Existe uma preparação que você pode fazer com o mingau, que ele chama o mingau Bischer, né? Um mingau alemão. Você pode deixar da noite pro dia essa aveia hidratando aí num leite de coco fresco. Pode utilizar algumas preparações, ralar, por exemplo, a maçã, pode colocar algumas castanhas, pode colocar frutas secas ali, pode colocar um pouquinho, sem abusos também, né? Uma uva passa, alguma coisa assim, ela vai ficar um pouco mais macia e vai transferir o doce dessa fruta para esse mingau, que vai auxiliar bastante no café da manhã. E você pode na manhã seguinte colocar aí um pouco de castanha picadinha, alguma coisa nessa linha que vai dar certo, tá? Não atrapalha tomar líquidos com sólidos? Certamente atrapalha. Exceto para algumas situações, se você usar uns 2 dedinhos no máximo do líquido para auxiliar aquilo que está muito seco, não vai diluir todos os seus ácidos digestivos, tá? A gente começa a digestão dos amidos na boca e termina, obviamente, ali no intestino. Quando você bebe muitos líquidos com as refeições, você dilui sim. Então, eu particularmente não tenho o costume de comer frutas, ou comer granola, ou comer qualquer coisa, as minhas preparações sólidas com um copo de suco. Isso já é um hábito meu há muito tempo. Então, vale a pena a gente pensar nas quantidades, porque se você já tem dificuldade de mastigar, bebendo os líquidos com essa refeição, a tendência é você mastigar pouco e aí perceber que lá nas suas fezes que tem um alimento aí inteiro, porque você não mastigou como deveria, tá? Então, tenho dificuldade de preparar café da manhã, sinto falta de coisas salgadas, sendo vegetariana estrita. Patrícia,
O que você poderia fazer, por exemplo, no café da manhã? Você pode pegar essa preparação que eu comentei com vocês aí, da mandioca, e colocar um pouco de sal. Não precisaria ser nada com mel ou com qualquer outra coisa doce, nem com frutas precisaria ser. Você pode comer aí, fazer uma tapioca mais doce, mais salgadinha, colocar um guacamole. Guacamole é poderosíssimo, sacia demais. Pode pegar fazer um cracker de sementes. Depois eu vou postar essa receita, que eu tô sem cozinha, gente. Minha cozinha tá um caos ainda da reforma, por isso que eu não tenho postado muitas receitas como eu gostaria. Mas vale a pena vocês pensarem em opções que vão sementes, que não precisem muito glúten. Pode fazer uma panqueca mais salgadinha. Vai ficar da criatividade de vocês aí. Por exemplo, mesmo que utilizem aveia, utilizem algumas farinhas específicas, façam na versão salgada, utilizem temperos frescos, que vai dar tudo certo. Aveia com banana e uva passa é o que faço para minha bebê que não consome açúcar. Muito bom. Uma das grandes alternativas. Dá pra gente fazer sempre uma variação. Meu médico pediu para tomar descafeinado devido ao refluxo. Fabiana, desculpa a minha intimidade aí. Eu não utilizo cafés e nem cafés descafeinados por conta da cafeína. Embora ele esteja escrito descafeinado, todo produto que é descafeinado ou que se julgam sem álcool ou outras coisas que a indústria prepara, né, para o consumo, ele sempre vai ter uma quantidade mínima, tá? O descafeinado ele tem 5% de cafeína. O porquê que é importante a gente pensar nisso? É óbvio que essa é a minha linha, tá? Por eu ser adventista também existe esse conceito, mas a questão dos estimulantes, eles têm uma ação direta no sistema nervoso central. Então ele estimula o nosso corpo, talvez você está cansada, está sem energia e vai utilizar um alimento que te dá esse boom de energia momentâneo. Mas quando o efeito dele passa, ele tem um efeito rebote. O seu corpo é como se ele, além da energia que ele já não tivesse, ele tem que suprir o saldo, o débito que o café retirou dele, que a cafeína retirou. Então, assim, eu não recomendaria, mas se o seu médico pediu e se você se sente à vontade, tem utilizado. A questão dos refluxos, existe um conceito. O refluxo, assim como azia, como gastrite, como as principais patologias aí, mesmo que embora sejam as mais simples, que envolvam o sistema digestivo, todos eles estão indicando um processo inflamatório. Nesse seu caso, você precisa comer mais devagar, precisa fazer as combinações certas, perceber se não está utilizando algum alimento que está fermentando dentro do seu organismo. Então, vamos supor, usou açúcar, usou farinha, tudo junto, usou leite, isso tudo já gera uma fermentação. Esse livro que eu recomendei para vocês, Conselhos sobre Regime Alimentar, ele fala, por exemplo, de uma mistura, quando a gente utiliza leite, açúcar, ovos, e tem mais uma outra preparação junto. A gente lembra geralmente do pudim. O pudim, embora ele seja uma delícia, mas ele é uma bomba. Ele realmente vem para arrebentar, porque tem as principais misturas que interferem em todo o processo digestivo e tira a força do nosso organismo. Então, olha só, vale muito a pena a gente pensar nisso. O que você acha sobre o iogurtes? Franciela, eu tenho também um ponto de vista, mas eu entendo que as pessoas não precisam pensar como eu, tá? Até tenho dicas de receitas de iogurtes naturais que você vai gastar muito menos, vai economizar seu dinheirinho aí, deixando o seu leite fervido. Depois que ele amornou, você acrescenta um iogurte integral. Esse iogurte integral não pode ter nenhum outro tipo de ingrediente na sua composição. E aí você vai misturar e deixar ele abafando lá no forno, fermentando da noite para o dia. Na manhã seguinte ele já vai estar bem espesso e você pode utilizar ele por alguns dias bem guardadinho na geladeira. Mas eu, Aline Moraes, não utilizo iogurtes, não utilizo alimentos lácteos, embora eu adore queijo, por exemplo, porque eu sou neta de mineiro. Mas hoje, quando a gente pensa a nível da ciência, a nível ósseo, de estrutura óssea, todos os alimentos lácteos, embora eles tenham muito cálcio, a composição, quando a gente trabalha a entrada desse cálcio na sua célula, no seu osso, é diferente de um alimento de origem vegetal.
Então, você pode perceber, as evidências científicas mostram hoje que a pessoa que utiliza 1 copo ou 3 copos de leite, por exemplo, ou que seja iogurte, o organismo dela tem uma tendência a longo prazo de desenvolver osteoporose, problemas ósseos, que seriam as osteopatias, né? Essas osteopatias, imagine que o seu cálcio vindo desses produtos, ele não vai entrar na célula porque não é compatível, ele não vai entrar dentro do seu osso porque não é compatível. Ele vai manter nas articulações. Por isso que a maior parte das pessoas que utilizam muito leite ao longo prazo, ao longo da sua vida, você vai sentir o seu osso rangendo, criando aqueles desconfortos, desgastes aí também na questão fugiu o nome agora, não é colágeno, mas nas articulações que deixam ela aí flexíveis, né? Então vale muito a pena você pensar. Já que vai usar iogurte, usa umas 2 vezes na semana, sinta o seu corpo, como ele está respondendo. Vale muito a pena essa observação corporal, tá? Não gosto de ficar café descafeinado, estou optando por não tomar café. Perfeito! Observe os resultados. Gente, a gente precisa, por exemplo, tem gente que vai parar de usar café, parou hoje. No 2º, 3º dia vai estar surtando, porque o corpo vai estar mostrando essa dependência. É uma dependência química. É uma dependência que o corpo vai mostrar para você que você precisa. É uma droga mesmo. É a mesma coisa de uma pessoa que usa uma cocaína, usa uma maconha, alguma coisa, o corpo vai pedir na ausência, né? Assim como o açúcar, assim como refrigerantes, assim como o trigo, gente. O trigo, você que costuma comer todos os dias, fica aí uns 3, 4 dias sem comer para você perceber que você está dependente dele. Vale muito a pena. Por isso que os processos de desintoxicação profunda, limpando mucosa intestinal, limpando as memórias desses alimentos no seu organismo, elas são muito eficazes, porque ajuda você a ter mais força e ter concentração em próximas escolhas futuras benéficas para o seu organismo. Aqui Prisma Amaral, né? Perguntou assim: o que você acha do inhame? Faço leite e o iogurte com inhame e morangos. Ótima opção. Aqui só vai um alerta para quem utiliza inhame nas formas cruas. Eu utilizo, não tenho sensibilidade quando você pega o inhame, o menorzinho. O menorzinho, ele não tem as toxinas que os grandões, eu até me esqueci o nome agora, o que eles têm. Então os pequenininhos, eles geralmente dá para você utilizar na forma crua. Eu bato eles com leite, com suco de uva, por exemplo. Então eles são depurativos do sangue, são muito benéficos. No seu caso, a Prisma certamente ela deve dar uma leve cozida no inhame e fazer os iogurtes aí para as crianças. Você pode saborizar com o que você quiser, fica ótimo, fica uma textura cremosa muito boa e também fica visivelmente atrativo, porque a gente também come com os olhos, não é verdade? Então eu faço um iogurte com coco verde e água e a polpa e coloco frutas para dar sabor. E morango, kiwi, excelente. Nem todo mundo tem esse acesso desse coco verde, né? O que é uma tristeza, porque ele é uma delícia, mas fica cremoso. Só cuidado com os excessos, tá? Porque o coco é um alimento bastante calórico, mas ele tem muitos benefícios, sacia rápido e certamente você vai ter aí o controle na ingestão. Banana gelada, ok, vai dar para fazer um bom sorvetinho, né? No início me dava muita dor de cabeça, ok, imagino pelas ausências, né? Por tirar aí o café ou outros estimulantes. Quando não tomo café, sinto dores de cabeça forte. Exatamente o que eu estava falando. Franciela, o seu corpo está pedindo por uma droga que ele já está acostumado a utilizar. Realmente aí vale a pena você se desafiar a ficar alguns dias sem esses produtos para que o seu organismo se limpe desses vestígios. As memórias boas... Gente, eu não tomo café. Desde pequenininha até bala de café minha cabeça dói, para vocês terem noção. Mas o cheiro do café é muito gostoso. Eu sei disso. O café tem muita cafeína e essa cafeína em excesso também ela rouba o cálcio dos seus ossos. A longo prazo pode causar danos. Olha que sério, até para mulheres grávidas o café é um prejuízo. Por quê? A barreira da placenta
que o bebezinho fica guardado ali, ela é muito permeável para a cafeína. Imagina esse bebê recebendo essa cafeína em excesso. Ele pode nascer com neuropatias gravíssimas por conta do excesso do café, muito agitado, ele pode se desenvolver mesmo dentro do ventre ainda, com vários tipos de desconfortos, e a mãe vai sentir isso no processo aí em que o bebê nascer, tá bom? A abstinência da cafeína já senti, é cruel mesmo. O açúcar cortei tem 2 anos. Olha, emagreceu 26 quilos. Fantástico, gente. A recomendação nos livros de nutrição, os livros de saúde, é que a gente, se vai ingerir açúcar, que a gente ingira no máximo 1 colher de sopa dia. A gente tem certeza que a maior parte das pessoas não come só 1 colher de sopa por dia. Você vai adoçar um suco, vai adoçar um café da manhã, vai pegar lá, muitas pessoas utilizam açúcar no café. É muito açúcar ingerido, isso gera muito desgaste. 1 colher de açúcar, ela tem equivalente aí a 90 calorias, 1 colher de açúcar. Se eu hoje preciso manter minha dieta à base de 2.000 calorias, a maior parte das pessoas estão ingerindo as calorias do seu dia a dia no açúcar. Um alimento baixo em nutriente ou pobre em nutriente. Eu falo isso até mesmo pensando no açúcar mascavo. Ele tem mais nutrientes do que o açúcar branco, mas ele é um açúcar também e ele é muito calórico, tá bom? Então vale a pena pensar nesses detalhes. Aqui acabaram as perguntas, tá? Tentei responder todas. Então, levando em consideração um bom café da manhã, você vai acordar pela manhã, tomar água em jejum. Você pode tomar aí os chás também, que eu recomendei logo no começo. Sempre precisa ter frutas ao longo do dia. E a maior parte das frutas que a gente poderia comer é no período da manhã. Você não vai misturar frutas no café, no seu almoço. Prefira não fazer isso, embora não seja terminantemente proibido. Mas evitem. Pelo menos 4 porções de frutas dias, você vai estar protegendo o seu organismo. Então, beleza. Tomou lá a água, o seu chá, começou a tomar o seu café da manhã com algum tipo de fruta, algum cereal ou alguma raiz e castanhas, você aumentou o potencial vitamínico e de minerais no seu dia. E interessante que no período da tarde, sabe aquela compulsão que às vezes dá 3, 4 horas da tarde? Por você já ter ingerido nutrientes ricos pela manhã, o seu corpo vai pedir menos. Todas aquelas compulsões do período da tarde é falta de nutriente no período da manhã, tá bom? Ah, Nutri, mas eu já entendi que com essa live eu também quero fazer algumas vezes jejum intermitente. Pessoal, antes de fazer um jejum intermitente, você precisa pensar que a sua noite precisa ser bem dormida. Você precisa entender que a refeição do outro dia anterior precisa ser uma refeição muito rica, né? A base de vegetais, frutas, legumes, verduras durante o dia inteiro, você precisa absorver nutrientes benéficos para o seu organismo. Aí sim, no dia seguinte, se você quiser pular o café da manhã, um dia sim, um dia não, você pode fazer isso. Embora eu pense o seguinte, pessoal, que um jejum intermitente ele pode começar ali por volta das 18h30, 19 horas. Então fez boas refeições no dia anterior, tomou um bom café da manhã, fez um bom almoço, terminou a sua última refeição 7 horas da noite no máximo, para que 9 horas, 9h30 você já esteja descansando. Aí você vai acordar no dia seguinte menos compulsiva, vai acordar a tomar o seu copo de água e vai deixar para fazer a sua próxima refeição lá para o meio-dia. Então o jejum intermitente, ele geralmente tem comprovação de benefícios em relação à resistência insulínica, à eliminação de peso, à eliminação de processos inflamatórios, quando você passa pelo menos de 14 a 16 horas em jejum, o que é muito benéfico. Então você pode escolher fazer um dia na semana esse jejum. Se não for um jejum, por exemplo, um jejum intermitente propriamente dito, você pode fazer outros tipos de jejum. Jejuns ou só de cruz. Você pode escolher naquele dia fazer um jejum de sucos, né? Poucos sucos, pessoal. Você pode escolher fazer um jejum de eliminar tudo que é açúcar, jejum de eliminar carnes, leites. Você vai passar um dia limpando o seu organismo. Embora, se você já tenha um tipo de alimentação um pouco mais nociva,
para que você limpe mesmo o seu organismo, você vai ter que fazer esses jejuns mais vezes durante a semana. Sinta o seu corpo, às vezes vai sentir uma dor de cabeça, uma leve fome, mas não é fome, são vontades de comer. Mantenha a hidratação que vai dar tudo certo. Gente, hoje a Nutri fez quase que uma consulta aí abrangente para vocês, de uma forma gratuita. Espero ter sido aí útil para vocês. Peço por gentileza para vocês, se vocês gostaram dessa live, curte, compartilha com outras pessoas, para que realmente a gente possa ser relevante para outras situações aí, e o Instagram entender que a nossa página é muito relevante. Embora eu entenda que eu tô no comecinho, viu, gente? Vocês que estão me transformando, vocês que estão me ajudando, tenham me dedicado, estudado aqui para trazer conteúdos de melhor qualidade para vocês. E que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar o seu dia.